Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No último vídeo, o vídeo de número 9, nós falamos então que os dízimos instituídos pela lei de Moisés, eles foram dirigidos especificamente aos israelitas. Mas alguém poderia dizer assim, mas hoje nós, igreja, somos o Israel de Deus. Sobre isso, então nós vamos falar rapidamente. Muita atenção aqui quando Paulo, uma única vez, ele faz esta referência que somos o Israel de Deus. Ele começa, no seu contexto, ele começa dizendo o seguinte, está em Gálatas, no capítulo 6, no verso 11 em diante, ele diz assim, ó, vejam que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Ele diz assim, entre vocês, ali ele estava se referindo aos judaizantes, né, os que desejam causar boa impressão exteriormente. São pessoas que, por lá de fora, eles aparentemente são pessoas, são cristãos, são santos, são piedosos, né? Mas eles estão tentando obrigá-los a se circuncidar. Eles estão querendo que vocês cumpram preceitos da lei. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, no fundo, o objetivo deles destoa do Evangelho de Jesus Cristo. Prestem bastante atenção nessas pessoas. Então vejam só, e ele continua, no verso 13, ele vai dizer o seguinte, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Esses judaizantes, parecidos com os fariseus daquele tempo, que queriam impor a lei para a igreja, nem eles mesmos, eles eram capazes de cumprir a lei, eles nem conseguiam também, né? Mas eles queriam, no entanto, que a igreja, né, que os irmãos fossem circuncidados. E no final das contas, eles estavam se gloriando na carne dessas pessoas. Eles levavam essas pessoas a seguirem os preceitos da lei e depois eles se gloriavam neles, né? Como que, olha a quantidade de adeptos que nós temos aqui, olha o grande trabalho que nós estamos realizando. Enfim, Paulo repugna essa situação. E ele vai fazer agora o encerramento dizendo o seguinte, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Olha, os judaizantes estão querendo impor para vocês cumprimento de regras e preceitos da lei. Mas para vocês o que importa é ser uma nova criatura. Prestem bastante atenção nisso. E ele, então, agora, para fazer o fechamento, ele diz, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Qual a regra? Sermos individualmente uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Então, individualmente, aqueles que nasceram de novo e são uma nova criatura. E no coletivo, a igreja são aqueles que fazem parte do povo de Deus, que ele chama de Israel de Deus. Ele não está dizendo que a igreja ela substitui Israel, até porque ele acaba de dizer que a igreja não cumpre as regras que eram dirigidas a Israel. Ele não está nem mesmo dizendo que a igreja ela agora se iguala a Israel. Ele está dizendo o seguinte, a igreja é a igreja, Israel é Israel. Dou maiores explicações sobre isso no vídeo que está também no nosso canal, onde o título é Sacerdócio Universal Fora da Lei. Vale a pena conferir. Bom, a advertência, então, para nós hoje vamos tomar muito cuidado com os judaizantes e com aqueles que querem impor a lei de Moisés e os ritos e rituais da velha aliança como uma prática para a igreja. Percebam, há pessoas que estão buscando lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, regras e preceitos e querem trazer para dentro da igreja, para o cumprimento da igreja, uma coisa que é simplesmente incabível no tempo da graça. Mas nós vamos ainda continuar explicando, esclarecendo cada vez mais estas questões. O que significa, então, quando Paulo disse que nós somos o Israel de Deus, nós somos agora o Israel, o israelita, eu sou um sacerdote ali que sacrificava, eu sou um levita. Não, ele está dizendo o seguinte, que a igreja, ela também
faz parte do povo de Deus. A igreja não substitui Israel, a igreja não é Israel, mas a igreja, ela também faz parte do povo de Deus. Então, eu vou reafirmar aqui: os dízimos e as ofertas instituídas pela lei de Moisés eram um preceito temporal e específico para os israelitas. Espero que isso tenha ficado claro. No próximo vídeo falamos um pouquinho mais, agora vamos falar sobre a finalidade dos dízimos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.